O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada, e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas se está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, ouvintes da FM Esperança, quem nos acompanha pelos meios de comunicação, devotos e devotas da Virgem do Carmelo. A liturgia de hoje nos apresenta este Evangelho de Mateus, rico em detalhes, de uma profundidade imensa para um compromisso espiritual que devemos ter, que devemos alimentar no nosso dia a dia. É relatado no Evangelho de hoje 2 milagres: da ressurreição desta filha, deste chefe que se aproxima de Jesus, e da hemorroísa que há 12 anos sofria com um fluxo de sangue. Se mergulharmos, e precisamos mergulhar na cultura de Jesus para entender o porquê que é dada ênfase a esses 2 milagres, começamos a compreender com mais clareza. Quem tocava um cadáver e quem tocava em alguém sujo de sangue tornava-se impuro, segundo a lei do Antigo Testamento. Ninguém podia tocar num cadáver, porque se tornava impuro. Assim como também, se tocasse em alguém que estava sujo de sangue, também se tornava impuro. Por isso, a imagem da mulher, quando dava à luz, tinha um período para ir ao templo para a purificação. Ou seja, porque no momento do parto, a mulher tem contato com o sangue. Essa mulher também, ela aqui tem uma hemorragia constante há 12 anos. Poderíamos dizer que seria uma mulher que tinha menstruação contínua. Não era só aquela fase mensal, mas seria uma menstruação contínua. Por isso, era considerada uma impura naquela época. O que é importante perceber no Evangelho de hoje é que, em primeiro lugar, Deus, em Jesus, toca e se deixa tocar. A imagem dita pelo chefe quando se aproxima de Jesus é:
minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu junto com os seus discípulos. Nisto diz que uma mulher sofria de hemorragia, veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. A mulher não foi tocada por Jesus, não foi uma iniciativa dele, foi iniciativa dela. Ele teve iniciativa de ir à casa deste chefe para curar da morte a sua filha. Mas essa mulher aproveita a oportunidade para tocar em Jesus. Pode se tornar para um escândalo para o povo que vê, porque Jesus está tocando e se deixando tocar por realidades intocáveis segundo a lei. Não pode tocar porque você vai se tornar impuro. Não se deixe tocar porque você também se tornará impuro. Jesus toca e se deixa tocar e não se torna impuro. Por que Jesus não se torna impuro? Porque ele não poderia se contradizer. O que torna impuro o homem não é o que entra, não é o estéril, mas é o que sai de dentro de nós. As impurezas não estão no mundo externo. Não é o mundo externo que me torna impuro, mas é o que eu capto do mundo e transformo dentro de mim, é o que me torna, sim, impuro. Como é bonito ver, Jesus se deixa tocar e Jesus toca sem medo de tornar-se impuro, porque sabe de sua condição. Quantos de nós, na nossa prática cotidiana, somos como os fariseus, como os doutores da lei, de que não nos aproximamos do pecador com medo de nos contaminar com o pecado dele. É um motivo de grande controvérsia. No início da comunidade cristã, quando Paulo começa a evangelizar os pagãos, Pedro fica, Pedro começa a sentar junto com os pagãos, mas influenciado por Tiago, quando vê, logo se levanta e sai com medo de se tornar impuro, por causa que está tendo contato com eles. A nossa imagem muitas vezes é essa. Estar do lado de quem é pecador nos torna impuros. Padre, que conversa é essa? Não existe isso não. Existe sim. Quem de vocês quer um filho de vocês andando com outro jovem que sabe que usa drogas? Não, é medo de que ele use também. Pode ser, mas é muito mais, com medo de que os outros falem que ele, assim como o usuário de drogas, também é um delinquente. Quem é de vocês que quer a filha com uma amizade com uma menina que já praticou o adultério ou já praticou a prostituição? Ninguém, mas é medo, pode ser, mas no interior também está plantada a imagem de quem não quer ver se contaminar por aquela realidade que eu tenho um preconceito. Eu não me dou nem ao trabalho de querer saber o porquê que ele é um delinquente, usuário de droga, o porquê ela entrou na prostituição. Porque a nossa prática cotidiana está tão marcada pelo preconceito que nós não nos damos mais o trabalho de querer saber o motivo pelo qual a pessoa está naquela situação. A nós basta saber que ela está naquela situação e determinamos como se fosse uma situação eterna. Perceba que nós nem tocamos e nem nos deixamos tocar, com medo de ser contaminados. Mas já fomos contaminados por algo muito pior do que o pecado do outro. Fomos contaminados pelo vírus do egoísmo. Fomos contaminados pelo vírus da indiferença. Se engana quem acha que o pior vírus do mundo é o ódio. Não, não é. O contrário de amor nunca foi e nunca será ódio. Pode filósofo, pode linguístico, pode colocar aí como antônimo, como o diferente de amor é ódio. Não, não é. Para mim, o contrário do amor é a indiferença.
Tenha ódio de mim. Porque ter ódio, você ainda pensa, você planeja uma maldade, você ainda pensa em mim. Mas não seja indiferente a mim. Ser indiferente é agir como se o outro não existisse. Isso é terrível para um cristão. Jesus nunca agiu com indiferença com ninguém. Não era porque a menina estava morta. Não era porque essa mulher era considerada impura. Ele se deixou tocar. E quando ela tocou e percebeu a acolhida, a vida dela mudou. Nós nos apegamos aos detalhes do milagre. O sangue parou, a vida da menina voltou. Mas nós precisamos ir além. Devolver a vida e devolver a dignidade dessas pessoas do Evangelho significa para nós também quantas pessoas, se nós chegássemos e tivéssemos coragem de tocar, nós devolveríamos a vida. Quantas pessoas que deixássemos tocar por elas, também devolveríamos a vida. Mas não deixamos por causa do nosso preconceito, por causa do nosso... Essa mulher ouviu falar de Jesus e ela foi atrás e ela não falou. Ela não exigiu atenção, ela não quis a atenção só para ela, ela se jogou e tocou apenas no manto de Jesus. Tem muita gente no mundo afora, às vezes vizinho, na comunidade, que olha para a gente como pessoas de igreja, de pastoral, de grupos e movimentos, e percebe como se fosse Jesus passando e dizendo, talvez se eu me aproximasse, eu conseguiria mudar a minha vida. Se eu me aproximasse, eu conseguiria encontrar um sentido para o meu viver. Se eu me aproximasse, eu encontraria um sentido de existir. Mas às vezes, quando elas se aproximam de nós, o que nós temos para oferecer é um olhar de julgamento, é indiferença, são palavras mais duras do que as palavras que a vida impôs sobre elas. E aí nós agimos totalmente contrário ao que Jesus faz no Evangelho de hoje. Mas nós só iremos desenvolver esta prática de tocar e deixar-se ser tocado quando encontrarmos com este Jesus que deixa ser tocado e que toca em cada um de nós. E isso não é possível sem a escuta. E Deus fala a nós constantemente. Olha o que o profeta Oséias hoje, o profeta da misericórdia, nos fala. Eis que eu, diz o Senhor, eis que eu a vou seduzir, levando-a à solidão, onde lhe falarei ao coração. Deus nos conduz à solidão, ao silêncio, para nos falar ao coração. Momento mais propício do que esse, de silêncio, período que estamos em isolamento e precisamos de fato, nem não queiramos, nós precisamos e temos que fazer silêncio. O grande problema é que nós colocamos o som alto demais, nós queremos conversar demais e nós não paramos um instante para silenciar, ouvir a voz de Deus e ouvir a nós mesmos. Porque só confrontando-nos conosco mesmo, nos conhecemos. Porque só encontrando a Jesus Cristo, a Deus através da oração que fala ao nosso coração, nós somos capazes de nos conhecer. E quando somos capazes de nos conhecer, seremos capazes de entender de que o pecado do mundo, de que a realidade do mundo não é capaz de me contaminar se eu tiver consciência das minhas limitações, da minha fragilidade. E eu só saberei quando tenho um processo de autoconhecimento de mim mesmo e um processo de conhecimento e de intimidade com Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, celebrar o novenário em preparação à festa de Nossa Senhora do Carmo será todos os dias, 4 da tarde, a novena e às 6 a missa, uma oportunidade de deixar Deus falar ao nosso coração. E a escuta da palavra de Deus, fazer, como diz o tema da festa, fazer o que Ele disser. Maria sempre teve essa consciência. Façam o que Ele disser. Não é o que o mundo diz, é o que Jesus diz. E o que Jesus nos diz é: ide, toquem e se deixem tocar. Não tenham medo.
Nós não precisamos ter medo do outro, ter preconceito, ser indiferente com o outro. O outro é meu irmão. Se ele está numa vida difícil, eu sou responsável por ele, devo tirá-lo dessa situação, e não há outra forma senão estendendo a mão e trazendo para junto, para ser parte daquilo que nós somos, corpo místico de Cristo. E neste corpo, todos os membros são importantes, sem exceção de nenhum. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude, nos ilumine e nos guie, para termos a consciência de que nós fomos criados para isso, para que com o nosso gesto de tocar e ser tocado, transformemos a vida do outro e muitas vezes devolvamos a vida do outro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.